mais de 4.000 alunos formados. Esse foi um tempo de muitos desafios, mas sem dúvida começava ali uma ferramenta muito importante na vida da igreja. E muitos irmãos hoje são frutos desse precioso trabalho. Bom, irmãos, o Videira News fica por aqui. Desejo a todos vocês um culto abençoado. Até mais! Aleluia! Glória a Deus, boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Quantos estão alegres no Senhor? Apesar das lutas. Diminuiu, amém. Você precisa, então, mas você vai avançar, você vai conseguir. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O Senhor venceu o mundo. Tenha bom ânimo, Ele está do seu lado. Tenha bom ânimo, nós estamos de passagem. Obrigado. Sempre que eu ponho o pastor Semi aqui para gritar amém. Quer dizer que aqui nessa igreja é autorizado gritar amém. Você sabe que nós somos uma igreja pentecostal, sabia disso? Ou não te avisaram? Aleluia. Glória, falar nisso, no dia 22 de abril, mês que vem, a gente vai ter um culto pentecostal aqui. Vai ser poderoso. Nós nunca fizemos. Vai ser realmente... Quero ver quem vai rodar comigo aqui. Porque eu consigo. Bom, nós estamos no ano de festa, você sabe disso. Nesse mês de março agora, o que vai ter, pastor? Nós vamos ter um memorial. É no domingo, no dia... Quem me ajuda aí? 24? Que dia que dá domingo aí? 24, não é isso? Domingo, dia 24, inclusive é o dia que começa o nosso jejum. Aleluia. Jejum do primeiro. Nós somos a única igreja que anuncia jejum e o povo grita glória a Deus. Porque a gente não jejua para fazer troca. Nós não jejuamos para fazer barganha. Para nós jejuar é uma oportunidade de intensificar a oração, perceber o Espírito, receber revelação. Amém, irmãos? Não é troca, não é barganha. Deus não vai te amar mais depois do jejum. Você já é abençoado, você já é amado. E a sua fé só vai crescer. Então prepare-se, porque no dia 24, no domingo, começa o nosso jejum. Na verdade, a gente anuncia o jejum no domingo e ele começa mesmo na segunda. Nessa semana, é a Semana Santa. Né? Os irmãos sabem disso, é um feriado. Acho que, se eu não me engano, na sexta-feira. Mas nós nunca fazemos nada nesse feriado. Mas esse ano a gente vai fazer. Aí você viaja outro dia. Diga amém. Mas diga com mais convicção. Por quê? Porque dentro do jejum, nós vamos ter um seminário de cura e milagres. Nós vamos receber aqui em Goiânia uma equipe do City Quaker. É um pessoal americano. Eles estiveram aqui há 12 anos atrás. Eles vieram junto com o pastor Randy Clark. E eram eles que organizavam todo, e inclusive ministraram aqui. E quem estava aqui naquela época sabe que foi um tempo de muito poder de Deus. Muito milagre, muita cura, muita palavra de conhecimento, muitos dons. Eles fluem nessa área. E eles vão ministrar um curso aqui de quinta-feira, da semana do jejum. Que dia que dá? Olha para mim, acho que é 27. 28, 29 e 30, quinta, sexta e sábado. No domingo eles vão pregar no culto normal, mas quinta, sexta e sábado será um treinamento. Claro que nós vamos orar por cura, milagres, palavras de conhecimento, mas o alvo principal é ensinar a você e ministrar na sua vida para que você receba dons espirituais e Deus use você para curar, para entregar palavras de conhecimento. Quantos querem receber dons de Deus? Então vai ser muito importante, nós queremos convocar toda a liderança, mas é para toda a igreja. Então vai ser algo realmente muito poderoso, são irmãos preciosos, agora eles têm o ministério à parte, não é? E nós os convidamos para estar conosco. Em breve a gente vai divulgar como que você pode participar. Mas nesse domingo do dia 24, a gente vai colocar aqui na esquina, é uma surpresa, um memorial dos 25 anos da videira. Vai ser um ato que deve demorar uns 10 minutos apenas, mas que vai ficar aí até Jesus voltar, para você lembrar dos feitos de Deus nesses 25 anos. E você vai poder, às vezes, bater uma foto lá do lado desse monumento que a gente vai colocar lá.
E para poder lembrar, eu estava lá, né, quando nós estávamos comemorando tudo aquilo que o Senhor fez, e vai ser um momento precioso. Vai ser de manhã, somente de manhã. Então, se você puder vir, mas não deixe de vir à noite. Porque senão você vai ficar sozinho aqui. Põe no seu coração de vir em 2 cultos domingo. É um dia só, você nunca fez isso, né? Talvez participar de 2 cultos. Vai ser de manhã, por volta de 9h30, 15 para as 10. Vai ser apenas 10 minutos, vai ser do lado de fora. E vai ser um momento especial, vamos soltar fogos lá. Vai ser muito jóia, muito abençoador. Amém? Muito bem. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de encorajamento. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, a nossa vida é mudada completamente. Mas não apenas para nós, porque no momento em que você nasce de novo, você se torna alguém cheio do Espírito Santo. Amém? Quantos dizem amém? O Espírito Santo entra na sua vida. E ele te capacita, ele te unge. Você começa agora, a partir de agora, você recebe novas habilidades divinas. E você passa agora a ter uma oportunidade que você nunca imaginou. Você agora está capacitado para servir a Deus. Servir a um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém, é muita graça. Servir a Deus é uma graça muito grande, porque Deus de fato não precisa. Mas pastor, então para quê? Porque Deus nos permite servir a Ele, para que a sua vida tenha sentido, significância, né? Relevância. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas querem morrer, querem tirar a sua vida. Por quê? Porque a vida delas não tem razão de ser mais. Perderam o porquê, perderam a razão, estão aqui passando. É triste ver um homem, uma mulher que é o ápice da criação, de tudo que Deus criou. O homem é o ápice da criação, sim ou não? Ele é o único que ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio, governe, manifeste a glória de Deus. Deus te chamou para uma vida gloriosa, diga amém. Você foi criado, diz a Bíblia, de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Eu não estou falando de estereótipo de Hollywood, do fato que todo ser humano, até o mais mísero dos homens, às vezes caído numa sarjeta, é um ser incrível, criado de uma maneira maravilhosa, poderosa, que a ciência nem consegue discernir a profundidade e a grandeza da criação do ser humano, o cérebro, o coração, os órgãos e todo o nosso ser, é uma coisa simplesmente fabulosa. No entanto, a maioria das pessoas vive uma vida medíocre, passam por aqui, e muitas vezes caem num tédio, porque não se sentem úteis. Nós vivemos essa época, e as pessoas agora, virou uma coisa, você vê como o diabo tenta banalizar a vida. O que significa nos dias de hoje ter relevância? Você conhece essa expressão? Depende de quantos seguidores você tem no Instagram. Olha o tanto de seguidor que ele tem, ele é relevante. Conversa fiada. Tem gente, a maioria das pessoas que tem seguidor no Instagram só fala bobagem. Faz gracinha, piada, fala da vida dela, mostra as coisas. Não edifica nada, não transforma a vida de ninguém, não coopera para coisa alguma. Estou errado, gente? Mas chamam isso de relevância. Não é. Eu sei que muitas vezes nós não paramos para pensar. Não paramos para pensar do que eu tenho vivido a minha vida aqui. E como vai ser naquele dia. Tem uma história, não está aí no seu esboço não. Tem uma história aqui em 2 Crônicas. Gosto de ler esse versículo, normalmente é aniversário. Parece estranho, mas eu gosto. A respeito de um dos reis de Judá, de Israel, chamado Jeoacás. Em 2 Crônicas, capítulo 21, olha o que diz quando ele morreu. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. Dá para colocar a Bíblia? Coloca para mim. 2 Crônicas, capítulo 21,
verso 20. Isso aqui é sobre a morte desse rei. Olha o que está dizendo. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, ou seja, 40 anos, e se foi. E se foi sem deixar saudades. Se foi sem deixar saudades. Que coisa. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. O cara era rei, mas nem para ser sepultado pôde no cemitério dos reis. Era um rei desprezível. Foi embora e ninguém sentiu saudade dele. Viveu uma vida irrelevante isso. Não é verdade? Você sabe, não importa realmente muito como você começa, mas como você termina, importa muito. O vencedor não é o que começa bem, é o que termina bem. Muitos homens de Deus não começaram bem, mas terminaram bem. É isso que vai valer a pena no final da história. No meio do caminho, nós erramos muito, fazemos escolhas erradas, nos envolvemos em coisas que não devíamos, ficamos passivos, mas em algum momento, Deus nos dá a luz e nos dá a oportunidade de fazer da nossa vida uma vida relevante. E quando nós partimos, as pessoas poderem sentir saudade. Eu sempre gosto de lembrar da história do Alfred Nobel, o homem que inventou a dinamite. Ele inventou a dinamite, esse cara. Ele não inventou para a guerra, mas quando veio a guerra, ela foi usada na guerra. E aí ela matou muita gente, muita gente. E o Alfred Nobel, quando num determinado momento ele estava doente, e as pessoas, alguém falou que ele tinha morrido, mas ele não tinha morrido. Foi um fake news. Só que saiu no jornal que ele tinha morrido. E ele foi um dos poucos homens que teve a graça de saber o que disseram da morte dele, ainda vivo. Eu não sei se eu queria. Fico pensando se é bom ou se é ruim. Mas foi bom. Disseram, morreu o maior assassino dessa geração, o homem que inventou a dinamite e matou um monte de gente. Assim que ele seria lembrado. Uma coisa mais ou menos assim. Aquilo abalou ele, ficou chocado, ele não estava morto. Então ele resolveu fazer algo em vida. Ele resolveu, porque ele tinha todos os royalties da dinamite, eram dele. Ele resolveu fazer um testamento, e na sua morte ele criou uma fundação. Uma grande parte de toda a renda dos seus royalties seriam para essa fundação. E essa fundação seria para dar prêmios para todas as pessoas que criassem coisas na história da humanidade, que fizesse o bem para a humanidade. E então se criou o Prêmio Nobel da Paz. E ninguém lembra da dinamite. Ele escolheu como queria ser lembrado. Ele mudou a história da vida dele. Você sabe? Mas tudo isso é interessante, mas não há nada mais relevante do que realmente ter a oportunidade de servir a Deus. Porque tudo que nós fizermos aqui na terra pode ser bom, mas as coisas que nós fazemos em Deus nos acompanharão. Somente as obras que nós fazemos em Deus. E aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo nos dá uma referência tão poderosa. Você sabe, antes de ler 1 Coríntios, lá em Zacarias, no capítulo 8, verso 13, tem uma referência da Bíblia que nos fala que Ele nos salvou. Eu vos salvarei e sereis uma bênção. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei. E o que vai acontecer? E sereis bênção. Fala para o seu irmão, Deus te salvou para você ser uma bênção. E eu vos salvarei para que você seja uma bênção. E esse, vamos ser honestos, esse tem sido sim o testemunho da maioria dos irmãos.
quando não tinha ninguém salvo na sua casa. Deus te salvou, e através de muitos irmãos, eles foram a porta depois para a salvação de toda a família. Nós temos testemunhos que até crianças que foram salvas, e por causa de uma criança, depois toda a família foi alcançada. Deus te salvou para você ser uma bênção. Você recebeu a maior bênção de todas, que foi a salvação. E essa bênção agora aconteceu na sua vida para que você também seja uma bênção. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, então, verso 58, Paulo faz uma declaração muito importante. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo não está pregando para pastor, está falando para a igreja, para os irmãos. Quem está comigo, diga amém. A palavra de Deus é para você. Sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em muitas coisas na vida, a maioria delas é vão, não vai servir para nada, mas no Senhor não. Tem um grande valor, tem um grande galardão, que você nem faz noção. Há uma recompensa quando nós entendemos isso. E eu quero te encorajar hoje a servir a Deus com o dom que você tem. Você pode servir a Deus com aquilo que o Senhor te deu. Não é necessariamente ser um líder de célula, também, mas não necessariamente. Cada um recebeu um dom. Não tem nenhum crente salvo, nascido de novo, que não tenha recebido pelo menos um dom. Quantos dizem amém? Porque o Senhor contou a parábola dos talentos. 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, mas pelo menos um todo mundo tem. E às vezes o seu talento é uma coisa que ninguém nem imagina. Nós temos um pastor associado a nós, Davi, ele é de Campo Grande. Ele tem um dom especial, ele é uma pessoa alegre. E ele sempre alegra a reunião. Ele é espontâneo, do jeito dele. E ele faz para Deus. E às vezes você está pregando, está empolgado, ele solta lá uma frase no meio da pregação. Do jeito dele, é uma expressão que ele usa, e aquilo quebra ali o ambiente, alegra todo mundo. Conhece pessoas assim, que até a cara dele já te faz rir? Ele é engraçado, não é que ele é palhaço, não. Tem um palhaço também, mas não necessariamente. Ele é uma pessoa que transmite alegria. Quando ele chega, ele é alegre, ele é assim que ele é, do jeito dele. E se ele está fazendo para Cristo, o Senhor está usando ele, na espontaneidade dele. Às vezes você é uma dona de casa, e você já tem filhos, e você tem uma experiência, e quando você agora ensina outras moças que estão começando a ser mãe, a cuidar dos seus filhos, e você faz isso para a glória de Deus, para Cristo, o Senhor está te usando. Há muitos dons que podem ser bênção na vida da igreja. Às vezes nós limitamos os dons a liderar uma célula. Claro que isso é uma bênção muito grande, porque você está falando a palavra, mas nem todos talvez vão fazer isso, ou se sentem confortáveis talvez nesse momento, mas acredite em mim. A minha irmã mesmo, ela tem um dom de misericórdia. Nunca vi uma pessoa como a minha irmã. Ela põe todo mundo para dentro da casa dela, cuida do povo. Às vezes gente que ela nunca nem viu. Ela faz cada coisa que até incomoda outros, porque ela tem misericórdia. Ela tem um dom de misericórdia. Ela não consegue ver. A minha cunhada, a irmã da Marília, ela é desse jeito também. Ela tem o dom de misericórdia. Ela não pode ver alguém sofrendo, que ela cuida, ela pega, ela quer fazer. Você fica até mal, se sente confrontado. Mas é o dom dela. Quem está me entendendo? O Senhor vai te usar. Às vezes, você é um empresário. E você fala, pastor, eu estou usando o meu dom de empreender para Deus. Amém. Mas está mesmo? Porque tem pessoas que falam que estão e não estão. Se ele está ganhando dinheiro, mas ele não contribui com nada, com os lucros dele, ele não investe na obra, no reino de Deus, então não está. Mas se ele está fazendo, e é para Deus, é para a glória de Deus, então, amém, ele está servindo no dom que ele tem. Eu tenho um testemunho de um irmão, que ele é muito generoso com a obra de Deus. Quando ele era jovem, ele é um grande empresário entre nós. Quando ele era jovem, ele teve uma crise, se ele era pastor ou empresário. E ele jejuou por isso.
E Deus falou com ele que não, que ele era empresário, que ele não era pastor. Então ele tem isso como um ministério. E ele leva isso a sério. Ele não é dizimista do prolabore. Ele é dizimista do lucro da empresa. Obrigado pelo amém de um homem corajoso. Porque ele tem que ter fé mesmo. Veja, ele fala: que história é essa, pastor? Tudo é meu, por que eu vou dar o dízimo de prolabore? Esse é o raciocínio dele. Mas ele encara isso como ministério. E ele entende, ele lida com isso de uma maneira espiritual. Muitas pessoas acham que só pastor tem ministério. Estão perdendo a oportunidade de servir a Deus. Aliás, tem muito pastor que não tem ministério. Porque às vezes ele está fazendo para ele mesmo. Não está fazendo para Cristo. Quem está me entendendo? Quando você não serve a Cristo, você pode até servir ou até fazer obra de Deus, mas se não é para Cristo, é para você, não é obra de Deus. Essa obra Deus não recompensa. No entanto, às vezes você não é pastor, mas o que você está fazendo é realmente para Cristo. Deus te chamou para fazer aquilo. E você está servindo a Deus com alegria no dom que Ele te deu. Você vai ser recompensado. E a sua vida, de alguma maneira, vai ganhar relevância. É necessário que a gente expanda. Ué, não tem uns irmãos que cantam, eu não canto. Mas eu dirijo louvor. E sou bom para observar se a letra presta. Os músicos sofrem, eu falo para eles: me manda a letra antes de ensaiar. Que depois você vai perder o ensaio. Você vai cantar uma vez só. Porque tem que cantar para Cristo, os irmãos concordam? Não é fácil. Às vezes tem uma parte que é boa, outra que é ruim. Às vezes eu deixo passar. Tem música que você canta e não aparece Jesus hora nenhuma. Eu não sinto nada, eu fico cantando. Mas quando você canta para Cristo, a música é rica, toca você, preenche você. Eu me importo com essas coisas, não sei quanto aos irmãos. Porque a minha preocupação sempre é servir a Cristo. Cristo. Eu não quero fazer obra. Tem diferença? Há uma diferença entre fazer obra cristã e entre servir a Cristo. Nem sempre que você está fazendo uma obra cristã, você está servindo a Cristo. Mas às vezes servir a Cristo significa fazer uma obra cristã. Mas é para Ele, não para mim, não para nós. Quem está me entendendo? Essa percepção, ela é muito importante. É muito importante que a gente perceba isso. Quando você recebe a graça, você sabe, as pessoas, eu sei, é normal no começo, quando muitas pessoas começam a ouvir o evangelho da graça, eles falam: não vou fazer nada, eu estou na graça. Já ouviu essa conversa? Mas ele não entendeu nada, porque o apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, que ensinou a graça, ele fala: trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Aí ele fala: mas não eu, a graça de Deus comigo, porque quem muito recebeu, muito quer dar. Quem muito recebeu, muito quer compartilhar, muito quer abençoar. É ou não é, gente? É isso que acontece com pessoas que viram a graça. Elas querem abençoar, elas se tornam abençoadores. Então, é muita graça, é muita honra, é muito privilégio servir a um Deus que não precisa de nada, nem de ninguém. E isso é fundamental. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca essas questões de uma maneira muito poderosa. Mas antes de falar do apóstolo Paulo, deixa eu ler ainda um versículo de João, capítulo 12, verso 26. Por que vale a pena servir a Deus? Com os seus dons. Eu sirvo com o meu. Deus me chamou para ser pastor de tempo integral, mas não chamou a maioria dos irmãos, claro. Mas chamou você e te deu graça, te deu dom para isso. E Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer que você participe das coisas. Isso produz um significado muito maior na sua vida. Olha o que diz João capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me. E aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Agora olha o que diz. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você sabe o que é honrar? É colocar em posição de destaque. Colocar em posição de destaque.
É ou não é? Se eu quero honrar alguém, eu vou separar um lugar especial para ele, provavelmente, vou recebê-lo na porta, vou convidar talvez os irmãos para ficar de pé. Por quê? Porque eu estou honrando uma pessoa. Agora, imagina quando Deus quer te honrar. E Deus sabe honrar. Deus honra você. A palavra honrar significa louvar. Deus vai fazer, quando você serve a Cristo e não a si mesmo, quando você usa o seu dom para Cristo, Deus vai honrar você. Significa que Ele vai destacar você no seu trabalho. Deus vai te destacar na sua família. Deus vai te destacar no seu negócio. Deus vai te destacar na igreja. Deus vai te destacar na liderança. Ah não, pastor, mas eu não devo buscar isso. Claro que não. Porque se você está buscando glória humana, você não está servindo a Cristo. Você não tem que querer ser grande para ser visto. Mas você será grande para servir mais. Para abençoar mais. Para ter mais relevância. E a Bíblia diz que Deus honra aqueles que honram. Sabe como Deus vai, à medida que você honra a Cristo, é à medida que Deus te honra. E quando você dispõe a sua vida para Ele, Deus vai honrar você. Deus vai destacar você em tudo que você faz. Haverá uma habilidade especial. Você pode ter, um empresário pode ter 500 funcionários, mas se ele tem um funcionário de honra, que realmente dedica a servir o patrão, e ele é um patrão de bom senso, o que ele vai fazer com esse funcionário? Vai honrá-lo. Como? Vai dar a ele uma posição de destaque. Vai promovê-lo, vai dar um salário mais aos seus filhos. Quem concorda, diga amém. Igual. Deus nos ama a todos igualmente, mas Ele honra alguns. Ele honra alguns. Qual? Os que o honram. Você é amado, você já sabe disso, glória a Deus. Mas agora eu estou aqui para te dizer que Deus quer te honrar. Eu tenho um versículo da Bíblia que eu estava lendo ele, fiquei muito curioso um dia, talvez já falei aqui em outra ocasião. Eu estava lendo a respeito de outra coisa, não tinha nada a ver. Eu estava um dia perguntando para Deus como que é a morte de um crente. Como é que é aquela hora? E Deus falou comigo, Ele falou, lê lá a história de Estevão, em Atos, como que ele morreu. E a Bíblia fala que Estevão era um homem de Deus, que servia a Cristo. E ele foi morto apedrejado, foi um mártir. E a Bíblia fala que na hora que ele estava morrendo, ele viu, ele teve uma visão. E de alguma maneira, alguém escreveu isso. Ou seja, ele contou como que alguém que morre em Cristo estava vendo. A Bíblia fala que ele viu os céus abertos. Ele não viu o buraco escuro. Já viu aquelas coisas que o povo conta? Não, e eu passei por um buraco escuro, e os demônios querendo me pegar, e uma luzinha lá, e eu, Senhor, e aí eu cheguei no céu. Não tem nada disso na Bíblia. Ah, mas ele foi lá, ele morreu e ressuscitou. Essa é a experiência dele, eu respeito, mas eu fico com a Bíblia. A Bíblia fala que Estevão viu os céus abertos, ele viu os anjos de Deus, ele viu o Senhor, e ele viu Cristo. A Bíblia fala que ele viu Jesus em pé, à direita do Pai. Poderoso isso. Só que, ao ler isso, eu fiquei impressionado, glória a Deus, que coisa tremenda. Mas uma coisa me chamou a atenção. A Bíblia nunca se contradiz. O problema é que Jesus estava em pé. Mas em outro lugar, a Bíblia fala que ele está sentado à destra do Pai. Espera aí. Eu falei, Senhor, o Senhor está em pé ou sentado? Porque a Bíblia diz que o Senhor está sentado à destra de Deus. Porque a obra está acabada. Nós ensinamos isso. Mas agora o Estevão vai entrar, o Senhor está de pé? E eu sei que a Bíblia não erra, então tem algo que eu não sei. Quando você vira uma aparente contradição na Bíblia, seja humilde. A Bíblia não erra. Você que não sabe. E nem eu. Sim, claro. E o Senhor te revela. E daí eu fiquei pensando naquilo, e depois conversando também com o pastor Luiz, e Deus nos revelou. Ele falou, sim, eu estou sentado. Mas quando um vencedor vai entrar no céu, eu me levanto para recebê-lo. Você sabe, quando pessoas importantes chegam, a gente fica de pé, ou não é?
quando pessoas que serviram a Cristo chegarem lá e são vencedores pela fé, pela graça, você vai ser recebido com honra. Você não tem noção. Você sabe, ser honrado por um homem é muito bom. Imagina que eu resolvo te honrar aqui hoje, no meio de milhares de pessoas, mando você ficar de pé, faço uma honra, te coloco aqui em cima, peço para os irmãos aplaudirem, sei lá, é muito bom. Você fica inchado igual um sapo. Se ser honrado por homens faz bem para a alma, você não faz noção, nós não temos noção do que é ser honrado pelo Senhor. Agora, aquele dia é uma coisa, mas Ele quer te honrar hoje. Sabe o que significa que Deus vai honrar aqueles que o servem? É que fazer negócio para você vai ser diferente, porque você está servindo a Cristo no seu trabalho. Então, tem outra história. Eu fui um executivo antes de ser pastor. Eu já servia a Cristo, eu era discipulador, fazia seminário, eu já tinha chamado. Eu vivia na igreja, o pastor Luiz mandava eu embora trabalhar, que eu queria ficar lá orando e aconselhando. Mas não era a hora ainda. No entanto, Deus me honrava. Eu posso testemunhar, eu não merecia, Deus sabe que não sou nenhum vendedor maravilhoso, mas era impressionante como Deus me honrava. Eu vou contar, as pessoas às vezes vêm conversar comigo, eu fiquei sabendo que o senhor foi um vendedor muito bom, me ensina aí. Falei, eu não presto para isso, porque eu não tinha nada de técnica assim que fazia vender. Minhas vendas eram coisas mais loucas. Eu chegava para atender, vendia máquina, às vezes eu falava, bom dia, como que a senhora está? A pessoa começava a chorar. E contar a vida para mim. Eu não estou bem não, meu filho, meu marido está me deixando, minha filha está doente. E aí a gente pensava aconselhamento. E eu falava, não, o Senhor vai mudar a sua vida e tal, não sei o que, Jesus, e aleluia, aceita Jesus. Eu orava, meia hora depois, a mulher chorando, e eu chorando também, com ela, enxugava o olho, vai passar numa noite escura que não passa, o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Entrega a sua vida para o Senhor, entrega seu caminho a Ele, o mais Ele fará, Ele está te chamando. Isso era eu vendendo. Eu falo sério, estou falando sério, eu lembro desse dia, era na escola que eu fui atender uma mulher, a dona da escola, e aí no final ela enxugou os olhos, obrigado, não sei o quê. Você veio aqui, foi vender a máquina, né? Falei, foi. Pois é, eu estou precisando mesmo. Onde é que eu assino? Como que é? Mostrei lá o preço. Ah, então dá aí. Amém, obrigado, volta mais. Outro dia eu me lembro uma vez que eu fui vender o outro lugar. Eu usei todos os argumentos que eu tinha aprendido no curso de vendas, nada adiantou. Aí eu precisava vender, eu tinha que pagar as contas. Falei, Senhor, o Senhor sabe que me honra. Meus argumentos se esgotaram, agora é a sua vez. Fala na presença de Deus, eu vi a pessoa mudar de ideia do nada, assim, milagrosamente. Não aprende em curso, é honra de Deus. É Deus pôr na mão para honrar, para levantar. Ele vai fazer isso com você na escola, na sala de aula, na família. As pessoas vão falar, não sei porquê, mas essa pessoa é diferente. Eu vejo um brilho de Deus na vida dele. É uma sabedoria que não é comum. Você vai ser chamado as pessoas vão querer se aconselhar com você. Você vai encontrar favor aos olhos do seu chefe. Pode aplaudir o Senhor. Nunca deixe alguém aplaudir sozinho. Você vai encontrar favor aos olhos dos seus filhos. Você vai encontrar favor aos olhos do seu marido. Seu marido vai olhar para você e falar, não sei porque eu amo essa mulher, vou dar um carro zero para ela. Você vai encontrar favor aos olhos da sua mulher, e essa mulher vai falar, o que eu vou negar para esse homem? Você vai encontrar favor aos olhos do seu chefe, e ele vai falar, eu gosto de você, você vai andar mais perto de mim, eu vou te dar uma função melhor. Eu não vou te contar as coisas, eu não gosto de ficar falando, mas é verdade que eu estou te falando. Quando Deus te honra, Ele te levanta, irmão, e Ele honra aqueles que honram a Cristo. Aqueles que estão servindo a Cristo, que tudo que estão fazendo para Ele, para testemunhar para Ele, sabem que tem um dom. Há irmãos aqui que têm dons, você sabe que tem. Deus te deu um dom, você até já foi usado por Ele nesse dom, mas você, por N razões,
desanimou, parou, enterrou o talento. O Senhor não está aqui para te acusar, mas Ele está aqui para te renovar, para despertar você. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, quando nós servimos a Cristo, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te prosperar. Ele honra, Ele valoriza, Ele coloca em evidência. Você sabe, quando nós somos filhos maduros, nós não somos filhos mimados. Nós somos filhos que querem honrar os pais. Não é verdade? Quando você é criança, menino preguiçoso, fica só reclamando. Mas à medida que um filho cresce e amadurece de verdade, ele quer servir o pai. Porque ele se torna grato. Ele reconhece tudo que o pai dele, a mãe dele tem feito por ele. E agora ele quer abençoar. Pessoas maduras querem honrar os seus pais. Querem servir os seus pais. Crianças não, são preguiçosas muitas vezes. Quem tem valor. E aí você quer servir. À medida que você amadurece, você quer servir a Deus. Por quê? Não porque você quer barganhar com Deus, não é isso. Não é uma questão de ganhar pontos com Deus. Para com isso, você já é abençoado. Você já é amado, você já é filho. Você não faz para conquistar o amor, você faz porque é amado. Eu não tenho que dar presentes para conquistar o amor da minha mulher. Eu já sei que ela me ama. Eu dou presente porque ela já me ama, não porque eu vou ser amado. Quem está me entendendo? É diferente. Eu recebi do Senhor, eu sou amado, eu quero retribuir. É uma maneira que nós temos de agradecer e de participar de tudo isso, de estar perto. Eu conheço irmãos preciosos que às vezes eles falam isso: pastor, deixa eu te servir só para eu estar mais perto de você. Eu me sinto muito honrado com isso. Porque de alguma maneira eu abençoei a vida dele através do Senhor, ele reconhece isso e ele quer ficar perto porque ele é abençoado. Quando você tem um pai que é Deus que te abençoa, você quer andar perto dele. Você quer servir o Senhor. Eu tenho prazer, eu louvo a Deus. Sábado, ontem e hoje nós tivemos um encontro no hotel para empresários. Eu não sou o responsável, eu assumi o trabalho no Brasil inteiro, mas cada estado tem um pastor que cuida, né? Aqui é o pastor Rafael que cuida em Goiás, eu cuido no Brasil todo. Então, eu nem precisava ir, eu estou envolvido com tantas coisas. Aí eu estava programado de ir pregar lá, assim mesmo, sábado. Mas aí eu falei, de noite, na sexta-feira, eu pensei, não, eu estou precisando descansar. Estava muito corrido. Aí eu mandei uma mensagem para ele: eu não vou não, põe outro para pregar. Quando eu desliguei, o Espírito Santo falou para mim: você vai. Não foi assim, foi doce. Eu quero te usar. Tem pessoas lá para você abençoar. Imediatamente, 5 minutos depois, eu falei para ele, eu não falei tudo, eu só falei assim: mas se eu mudar de ideia, eu vou, tá? Porque foi tão claro que Deus falou comigo. E aí eu já decidi, falei, é claro que eu vou. De manhã já mandei mensagem, estou chegando. E foi uma bênção. Enquanto eu pregava, eu senti tanta unção. Não sei os encontristas, mas eu senti. Senti a presença de Deus, senti Deus falando com as pessoas. Nem sei o resultado disso, talvez vou saber só lá no céu. Mas não há nada mais tremendo que o Espírito falar para você: eu quero que você participe. E o Senhor vai te usar. Irmãos, eu já fui abençoado por pessoas novas convertidas. Eu, sendo pastor, Deus já usou irmãos em situações específicas na minha vida. Que foi um novo convertido que me usou, que me abençoou, que foi usado por Deus para me abençoar. Então, todos podem ser úteis. Eu me lembro de um garoto, não foi aqui, eu ouvi a história dele, muito bonita. Ele era surdo, mudo, ele não sabia, não podia falar, não ouvia, mas ele era nascido de novo. E a grande angústia dele é que ele queria servir a Deus. Mas é muito difícil servir na igreja sem falar.
sem poder ouvir falar, não é verdade? Muito difícil. E eles então um dia contam que ele era grande, forte, era um rapaz forte, e eles foram, e ele sempre queria, mas o pastor ficava agoniado, não sabia o que fazer para envolvê-lo, dar oportunidade. Mas ele conta que uma vez eles saíram para fazer evangelismo e esqueceram de levar o pedestal da caixa de som. E tinha muita gente, não dava para colocar no chão, senão não ia ouvir o som. Eu não fazer aquela multidão, o pastor tinha que evangelizar, mas não tinha aonde colocar a caixa grande, pesada. E ele percebeu, porque embora ele não ouve, não fala, o que ele fez? Ele era forte, ele pegou a caixa e colocou nos ombros. Aí o pessoal, não, o jeito dele, deixa aqui. E ele ficou segurando a caixa enquanto o pastor pregava. Cantaram, fizeram apelo. Mas no meio da pregação ele começou a chorar. E as pessoas então ficaram preocupadas porque estava acontecendo. Vamos revezar, a gente segura, que foram lá tentar tirar dele, ele não deixou. E tudo terminou. E depois conversaram na linguagem de mudo com ele. Mas por que você estava sofrendo, pesado, você estava chorando e não deixou a gente te ajudar? E ele falou, na linguagem dos mudos, eu não estava chorando porque estava pesado. Eu estava chorando porque eu pude servir a Deus de alguma maneira. Eu me senti tão útil, tão bem. Veja, até aqueles que parecem não ter nada, de alguma maneira o Senhor vai te dar relevância, vai te dar a graça de participar de uma obra incrível. Quem pode participar da obra de Deus, que muda o destino eterno das pessoas? Às vezes é uma palavra, uma oração amiga, uma pessoa lá na sua escola, no seu trabalho. Você, pastor, eu não sei falar, eu não sei orar, eu sou tímido, mas você tem um talento. Às vezes vai ser um abraço que você vai dar de consolo, que vai mudar a vida daquela pessoa. De alguma maneira o Senhor tem, através da sua vida, algo a fazer. Interessante, em Lucas, capítulo 12, verso 35, coloca para mim, Lucas 12, 35. A Bíblia nos fala, Lucas 12, 35, né? Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier o Senhor vai servir. Parece heresia. Não tem honra maior. Você quer ver uma coisa constrangedora? É quando o seu chefe fala, hoje você não vai fazer nada, senta, é o seu dia, seu aniversário, eu vou servir você. É muita honra. A Bíblia fala que naquele dia o Senhor vai te honrar, te servindo. É um negócio inconcebível para a nossa cabeça. Mas Jesus fez isso, lembra? Com os discípulos. Antes de partir, ele, na vida daqueles que servem a Deus. Isso vai mudar muitas coisas na sua vida, na sua relação. Agora, volta lá para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Coloca o versículo de novo. A primeira exortação que o apóstolo faz é: permaneçam firmes. Fique firme. Meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele nos dá uma palavra aqui. E a primeira palavra que ele fala ao servir a Deus. Amém, pastor, eu quero servir a Deus. Então preste atenção nesse versículo. Porque esse é um versículo que nos estimula, nos abençoa, nos desafia, nos motiva a servir a Deus. Mas o problema é que muitos não querem servir a Deus porque não têm entendimento de como servir a Deus. E você pensa, não, Deus que me livre, porque você já pensa logo no pastor. Eu vou ter que pregar, vou ter que expulsar demônio, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Deus que me livre, eu tenho vergonha. E eu estou te mostrando que não. Que cada um vai servir a Deus no dom que tem. E isso não é pesado, é leve. Amém, irmãos? Tem uma maneira correta de você servir a Deus. E quando você entende ela, você vai perceber que você pode sim ser muito útil para Deus. Talvez hoje você não está bem.
Você está olhando para você. Todas as vezes que você olha para você, você fica deprimido. Porque o diabo te mostra as suas incapacidades. Pare de olhar para você. Para de ter dó de si mesmo. Olha para Cristo. A sua vida é Ele. E a primeira palavra que o apóstolo dá é: seja firme. Pastor, pois é, eu não consigo. Mas você sabe o que significa a palavra estar firme? É uma expressão muito interessante. No grego, a palavra firme é sentar. Sentar. É surpreendente, mas a raiz de estar firme, em pé, ela é sido. Em português, a gente usa essa expressão. Por exemplo, quando o pedreiro assenta o tijolo. Quando ele assenta o tijolo, a parede está estabelecida. Por isso que, no grego, a palavra ficar firme, de pé, é sentar. Antes de servir a Cristo, portanto, você precisa sentar. O que é isso, pastor? Estar estabelecido, sentado em cima das verdades. Eu estou sentado, estou estabelecido, eu estou seguro. Que verdade? A verdade do Evangelho. Eu estou perdoado, lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou um filho amado. A minha justiça é Cristo. E a unção é Ele que me dá e me capacita. Olha, irmãos, é muito fácil acusar a gente. O que mais tem por aí é o povo querendo acusar a igreja. Mas são hipócritas. Não move um dedo para fazer nada e quer te acusar. Para te intimidar. Não aceite acusação. Nenhuma condenação há para nós. Nenhuma acusação. É Cristo quem te justifica. Quem é você para querer servir a Deus? É Cristo quem me justifica. Eu não estou aqui para falar de mim. Não importa quem eu sou, importa quem Ele é. E quem eu sou nele. Não aceito acusação. Não aceito acusação. Tudo o diabo quer te acusar. As pessoas são hipócritas na internet. Querem acusar, mas não fazem nada. Não servem nada. E querem apontar o dedo para você para te intimidar. Mas você precisa estar firme na fé. Consciente de quem você é em Cristo. Você é filho. Você é amado. Você é perdoado. Você é justificado. E ponto. Eu preciso entender isso. Isso é estar assentado, firmado, estabelecido. Se você não entender isso, você não consegue servir a Deus. Porque o tempo todo o diabo vai te acusar. Você não pode, você erra, olha o que você fez, olha o que você deixou de fazer, você não orou o suficiente, você não leu a Bíblia o suficiente, está fazendo o devocional do pastor Naor. Vai te acusar. Eu sempre fico preocupado quando o pessoal que trabalha para mim coloca o postzinho lá. Você já fez o seu devocional hoje? Você está me cheirando a acusação. Não é para te acusar, é para te abençoar. Se não fez, não fique condenado. Faça. Né? Veja, assentar-se sobre as verdades é que te dá essa segurança. Você não pode fazer as coisas pensando: se eu fizer isso, eu vou ser justo e Deus vai me abençoar, e Deus vai me ver como justo. Não é barganha, não é troca. Não se trata de justiça pelas obras, mas se trata de justiça pela fé, para as boas obras. Mas eu sou justificado não porque eu faço alguma coisa, mas porque eu creio. Eu creio. Eu creio que é Cristo que me recomenda. Ele é que me veste, Ele é que me representa diante de Deus. Por isso eu sou aprovado e posso ser útil. Então a vida cristã começa com o sentar, estar estabelecido, firme, nessa convicção de quem eu sou. E quando você está firmado na revelação do Evangelho, você está em paz, você está descansado, você está sem estresse, aí você não é levado para qualquer lado e pode ser útil nas mãos do Senhor. Amém? Quantos estão sentados nas verdades do Evangelho? Você crê que é perdoado? Não há mais culpa para você? Não fique acusado.
por música nenhuma, por ninguém. Quem te justifica é Cristo. Mas a segunda coisa que o apóstolo fala é ainda mais forte. Ele fala, fica firme, sentado nas verdades, inabalável. Para que você sirva ao Senhor, Ele quer que você fique inabalável. Sabe o que significa isso? Alguém ou algo que não pode ser movido. Não pode ser movido. Uma coluna. Você não move coluna. Ela se torna inabalável. Isso é que você precisa estar firme nessa verdade, de tal maneira que ela não te move. Muitos irmãos acreditam que são amados, perdoados, justificados. Significa que não tem mais maldição para mim. Deus não está irado mais comigo, porque eu sou justo em Cristo, logo não tem ira de Deus sobre mim, amém? Se não tem ira, Deus não vai colocar doença em mim, Deus não vai me pegar. Você não está inabalável, porque daí vem uma doença e você já começa, o que eu fiz? Onde eu errei? Devo ter feito alguma coisa errada. Estou pagando. Você esquece tudo, criatura. Olha para cá, ser inabalável significa sim, sim, não, não. O que é sim hoje, sem doença, no meio da luta, é sim também. Eu sou amado e justificado. Está tudo bem, estou com saúde, estou empregado, está tudo certo, sou amado, sou justificado, sou filho, sou perdoado. O diabo não toca em mim, aleluia. Mas amanhã o diabo me atacou, passei por uma luta, estou doente, estou desempregado. Mudou? Não, sou amado, sou justificado. É sim, é o que era lá, é aqui. Ah, mas você está passando, é momentâneo, o Senhor me ama e Ele vai me tirar daqui. Não vou questionar, não vou questionar. O seu momento não te define. Isso impede você de ficar sendo levado para um lado e para o outro. Você sabe, uma das coisas que eu penso que nós não estamos atrás de elogios, mas tem uma coisa que a gente tem que reconhecer na vida do pastor Aloysio, no ministério dele e na videira. Nós somos o que somos há 30 anos. Constância. Nós fazemos o cursão há mais de 30 anos. O CTL há mais de 30 anos. Os encontros há 25 anos. O que era, é. A gente não fica inventando um monte de moda. Nós prezamos pelo sim, sim, ou não, não, porque tudo que nós temos é a nossa palavra. Se eu mudar o tempo todo, você não vai acreditar em mim quando eu falar, sim ou não? O que é errado hoje é errado amanhã. E o que é certo hoje é certo amanhã. Pais que não entendem isso criam filhos inseguros, que mudam ao gosto da circunstância. Ele disse para o filho dele ontem que isso aqui era errado, mas agora ele está com preguiça. Então tá bom, então vai, não é tão errado assim. E a hora que meu pai falar que me ama, será que é certo ou errado? Que ele falou ontem para mim uma coisa, outra. Não. O que é certo ontem é certo hoje. Não muda. A palavra é fundamental. Homens de Deus têm palavra. Eles são fiéis à palavra. Existe um versículo na Bíblia, isso é ser inabalável, sabia? É você ter um firme compromisso. Olha o que diz. Tem um versículo da palavra de Deus, deixa eu ver se eu acho ele. A Bíblia fala que feliz é o homem, ou firme é esse homem, que, aqui o Salmo 15, verso 4. Coloca o Salmo 15, verso 4, depois a gente volta. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Sabe o que é isso? Significa o seguinte: eu fiz um compromisso com você, e depois eu avaliei, vai custar caro. Mas eu falei. Se eu falei, nem que me custe caro, dano próprio, eu vou cumprir. Porque o que vale é o que eu disse para você. Nós temos um compromisso com todos os pastores que são enviados. Sabia? Nós falamos, você pode ir, que nós vamos pagar seu salário. E todos podem falar o que quiser de nós, menos isso. Nunca
deixamos de cumprir pela graça de Deus o que nós prometemos. Se é muito ou pouco, depende de cada um ver. Mas é cumprido. E às vezes cumprimos até além do que devia. Quer um exemplo? Teve pastores nossos que foram para os Estados Unidos. Foram ser pastores nossos. E quando foram, eles precisavam de um visto permanente para ganhar o green card. E a igreja que tem compromisso e tem crédito para isso junto à embaixada americana é a nossa, e principalmente aqui de Goiânia, porque tem condição para isso, tem patrimônio para isso e pode garantir as pessoas lá. Então eles aplicam o visto aqui. E um deles, por exemplo, que foi, nós falamos para ele, pode ir que a gente vai aplicar para você ter o green card e ser pastor legalizado lá nos Estados Unidos. Ele foi, com a nossa palavra. Só que no meio do caminho, antes de sair o visto, ele decidiu nos abandonar. Não quer ser pastor aqui mais, não concordo com vocês, vou embora. Aí o pastor falou para a pastora Luísa, e aí, vamos tirar o processo dele? Que agora ele não quer saber mais da gente, está até falando mal de nós. E estava mesmo. Precisa ser pelo menos inteligente, né? Você precisa de mim, não vai meter o pau em mim. Deixa para falar mal depois. Aí o pastor Luiz falou assim, tudo bem, ele saiu, né? Mas nós demos a palavra que íamos até o fim com ele, quando ele foi para lá para tirar o visto. Falou, então não tem problema, vamos até o fim. E mesmo contrário a nós honramos a palavra e fomos até o fim. Por quê? Porque você precisa acreditar que quando nós falarmos que é uma coisa, é mesmo. Um dia, o pastor Aloysio fez um compromisso com as filhas dele, de alguma coisa que eles iam fazer juntos. E depois que ele fez o compromisso, e elas se programaram e tudo mais, apareceu uma reunião de última hora, de pastores da cidade. E aí, quando ele olhou, ele já tinha feito esse compromisso. E as filhas do pastor Aloysio sabiam que ele é um homem assim. Então, às vezes, elas ficavam no pé dele. Você vai levar a gente para passear tal dia? Então, jura. E ele falava, não, porque eu não tenho que avaliar. Não, elas ficavam no pé dele até ele falar, eu vou. Porque elas sabiam que quando ele dizia, eu vou, ele ia. E isso produz segurança. Pais que honram, que falam, o dia que ele deixa o menino, o primeiro dia na escola, e fala, pode ficar, que eu vou voltar. O menino vai ficar em paz. Porque no dia que ele falou que ia dar uma surra nele, ele deu também. É porque tem isso também. Eu cumpro o que eu prometo. Inclusive isso, se necessário for. Já passaram dessa fase. Mas quando estava na fase, o desespero dos psicólogos, que não concordam, azar é seu, fica com a Bíblia, é a última instância, mas se precisar eu uso. Porque tem filhos que são obstinados. E a vara quebra a obstinação e livra ele da polícia, quando ele crescer. E aí, então, mas eu sempre cumpri. Por quê? Porque também quando eu dizia, pode confiar que eu vou fazer, eles estavam tranquilos. Não é? Aí o pastor Aloysio, então ele tinha dado a palavra. Mas agora apareceu uma reunião do conselho de pastores da cidade. E aí o irmão e o pastor falou, olha, infelizmente eu não vou poder ir, já tenho outro compromisso. E o irmão ficou no pé dele, mas o que é esse compromisso? Que é tão importante assim, que você não pode desmarcar para participar de uma reunião tão importante, que é da reunião dos conselhos dos pastores da cidade inteira. E ficou no pé dele, ele falou, eu tenho um compromisso com as minhas filhas. E o irmão ficou chocado, não acredito que você vai deixar de ir numa reunião do conselho de pastores da cidade para ir passear com as suas filhas, você não pode fazer isso outro dia? Ele falou, irmão, há muitos anos que eu já decidi a quem eu vou ser fiel. As suas filhas? Não. A minha palavra. O que eu falar, eu vou cumprir. O que eu falar, eu vou cumprir. Por quê? Porque a única coisa que eu tenho é a palavra.
Se eu não fizer o que eu vou falar, quem vai acreditar em mim quando eu falar de Deus? É ou não é, irmãos? Percebe por que você precisa aprender a ser posicionado no que você acredita? Aí qualquer um que vem aí e fala besteira na internet, você já fica todo balançado. Só porque você não lembrou das criancinhas de Marajó? Já querem te acusar? Você lembrou da do Nepal? Você lembrou das que estão sofrendo que os pais morreram na guerra? Não lembrou, nem eu. Tem que cuidar delas? Tem. Mas são hipócritas, porque não dão um centavo para apoiar missões que estão cuidando delas e querem apontar o dedo para a igreja. Por favor, me poupe. Nós estamos, não aceito condenação, não aceito acusação. Se você quer aceitar, aceite. Eu não vou viver debaixo de culpa. Até porque já fui lá pregar na ilha de Marajó, fiquei 10 horas num barco no Rio Pará. Estamos cuidando de muitas crianças em muitos lugares do mundo. Não aceitamos condenação e você não deve aceitar. É muito fácil acusar a igreja, cambada de hipócritas, não fazem nada. E querem acusar a igreja. Você não deveria participar disso, nem aplaudir uma coisa absurda dessa, que não tem nada de Deus nisso. Ah, não tem nada de Deus cuidar das crianças? Claro que cuidar das crianças tem, não tem de acusação, de condenação, que querem nos condenar para nos intimidar. A igreja é a coisa mais abençoadora da terra. Não esteja entre aqueles que tacam a pedra nela. Não é sábio falar mal da noiva de gente poderosa. Ele tem dono, a igreja tem dono. Nós servimos a Ele, seremos recompensados por Ele. E Ele não deixa ninguém sem ser cuidado. Me perdoe, mas eu preciso te ajudar a ser mais lúcido. Por quê? Porque senão você vai ser abalável. Qualquer coisa, qualquer barulho que se faz por aí. Então, seja se ensina ou não a respeito da verdade de Deus sobre você. Depois o apóstolo Paulo, estou encerrando, ele diz, seja, volta para lá, abundante na obra do Senhor. Essa é uma palavra muito rica. Sabe o que significa ser abundante? É ir além dos limites. Abundante é, eu vou além, eu transbordo. No começo da videira a gente tinha um lema. Tem 2 tipos de pessoas que não servem para liderar. Os que só fazem o que a gente manda e os que nunca fazem o que a gente manda. Porque quem não faz é rebelde. E quem só faz o que manda não transborda. E o Senhor fala para a gente ser abundante. Sabe o que é isso? É que se você recebeu abundância de graça, você deveria servir com abundância de graça. Você recebeu abundante graça? Deixe essa abundância transbordar na sua vida. O que é isso, pastor? Tem irmãos que nos constrangem. Nós nunca vamos falar isso. Que é empresário, mas ele tem um dom. Ele gosta de cozinhar. Aí ele falou, pastor, eu gosto de ir para o encontro cozinhar. Aleluia, é um dom, glória a Deus. Ele falou, mas não só isso. Eu levo a comida. Ué, mas tem comida lá. Não, mas eu levo picanha. Ixi, esse encontro, hein? Falei, irmão, mas aí você está estragando o padrão. Mas é isso que é. Aleluia. Então, irmão, nunca nós vamos mandar alguém fazer um negócio desse aqui na igreja. Irmãos, eu fico nervoso quando alguém ataca a igreja, porque eu conheço os irmãos. Serve de uma maneira tão constrangedora. Que outro dia eu contei para vocês, o menino morreu, família pobre, tinha condição, não era da igreja, os irmãos acolheram, fizeram uma vaquinha de 8 mil reais, pagaram todo o velório, ajudou a família, trouxe eles, pregou o evangelho, foram salvos, levou para o encontro. Meu Deus do céu, quem mandou esse povo fazer isso? Estão servindo a Deus. Estão servindo a Deus. Eu falo isso porque, eu falei para você, quando eu fui lá na ilha de Marajó pregar, eu fui lá pregar. Peguei um barco no Rio Pará, 10 horas, a noite inteira. Visitei igrejas em cima d'água, nas palafitas. Uma coisa bonita de se ver. Pastor fazendo um trabalho lindo lá. Aqui, ó, tá cheio de carro, né? No estacionamento lá, é cheio de barco.
Eles vêm de longe, os ribeirinhos, param na porta de uma igreja de madeira, em cima d'água, para ouvir o evangelho. O cara está lá dando a vida dele, eu fui lá ajudar a pregar, o outro está cuidando de presidiários lá, tem igreja lá. E nós estamos ajudando, apoiando, abençoando, indo lá, pregando. Não aceito ninguém falar mal, porque não sabem. Não aceito os irmãos, as pessoas falarem mal de vocês, porque tem irmãos aqui dando a vida para servir a Deus, e Deus está vendo e vai ser recompensado. Ah, se a igreja fosse ativa, o mundo não era tão terrível. Não era tão terrível? Estava totalmente podre, só não está porque a igreja está aqui. É o sal da terra. O mundo vai de mal a pior, mas só não piora de vez porque você ainda está aqui. Mas está para subir. Aí começa a grande tribulação. Aí vão sentir falta de você. Seu patrão não faz ideia o tanto que ele é abençoado porque você está lá. Se ele soubesse, aumentava seu salário. Você é luz nas trevas. Sua presença abençoa os lugares. Você é uma bênção na sua sala de aula. Você é uma bênção na sua família. Demônios fogem quando você chega. E o Senhor te chama para ser abundante. Por quê? Porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Vai ser recompensado. Não vai ser infrutífero. Mas eu queria encerrar essa mensagem falando de um irmão que servia na igreja, na Bíblia, mas ele foi reprovado. Foi reprovado. E por um momento ele não pôde servir, porque ele falhou. Esse irmão é João Marcos. João Marcos. João Marcos é aquele jovem que foi criado na igreja, e a mãe dele era a Maria. A Maria, aquela que quando Pedro estava preso, foi solto pelos anjos, foram lá para a casa dele. Não era a Maria, mãe de Jesus, nem a Maria Madalena, era outra Maria. E os irmãos estavam orando na casa da mãe dele, lembra? Depois desse episódio, em algum momento ele cresce, e Paulo e Barnabé vão fazer uma viagem missionária. E eles levam João Marcos com ele. Ele era alguém que queria servir a Deus. Mas na Panfilha, o apóstolo Paulo fala que ele, por alguma razão que a Bíblia não fala o motivo, ele desiste e deixa Paulo e Barnabé na mão. Eu não sei se ele estava com medo dos perigos da viagem. Eu não sei se era, sei lá, mosquito, doença, sei lá o motivo. O fato é que não era justo o que ele estava fazendo. Por alguma razão, não estava certo. Ele estava retrocedendo. Naquele momento, ele vai embora. E depois, logo na sequência, numa outra viagem, Barnabé quer levar ele de novo. O apóstolo Paulo fala, não vai. Não vai não. Tiveram uma discussão severa. Ele falou, não posso levar nessa outra viagem o João Marcos, porque ele nos abandonou no meio da outra. Certamente era uma situação difícil. E eles tiveram discussão porque o Barnabé não aceitou. E depois a gente percebe que o apóstolo Paulo estava correto. E não levou. Olha, é muito grave ser reprovado pelo apóstolo. Muito ruim. Ele foi reprovado. E Paulo talvez poderia ter sido acusado. Mas você não é o apóstolo da graça? Você não vai perdoar o João Marcos? É como tem hipocrisia para toda a banda. Porque você acha que sempre fazer o bem é reino de Deus. A pior coisa que alguém podia fazer para o filho pródigo era dar comida para ele. Ele nunca cairia em si para voltar para a casa do pai. Não faça o bem só para se sentir bem. Faça o bem pelo Espírito. Porque às vezes o outro precisa passar por aquilo. E você está atrapalhando o trabalhar de Deus na vida dele. Precisamos orar. Eu não faço as coisas só por necessidade. Eu faço pelo Espírito. Paulo sabia que de alguma maneira ele não podia restaurar o João Marcos naquela altura. Ele tinha falhado como servo. E ele não leva. E a briga foi tão feia que Paulo
se separa de Barnabé e continua a viagem com Silas. Mas tem uma coisa intrigante que acontece depois, precioso. Você sabe quem foi o João Marcos? O João Marcos, a história não termina assim. O João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Esse Marcos do Evangelho é o João Marcos. João é o nome grego dele e Marcos é o nome romano. E você sabe o que é o Evangelho de Marcos? Tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus apresenta Jesus como o verdadeiro rei, Lucas como o verdadeiro homem judeu e João como Deus. Mas em Marcos, Jesus é o servo perfeito. Mas é chocante que a graça, espera aí que você vai aplaudir agora, olha o que eu vou falar agora. O chocante, o que nos choca é que Deus escolhe o servo que falhou para escrever a história do servo que nunca falhou. Isso se chama graça. É quando Deus restaura. Fala, pastor, mas e o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, quando ele estava para morrer, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, ele escreve uma carta para Timóteo. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: somente Lucas está comigo, toma contigo a Marcos. O João Marcos, aquele que ele tinha reprovado naquele momento, traz ele, porque agora ele me é útil no ministério. O apóstolo restaura a posição dele, porque certamente Deus cumpriu, tratou o que tinha que ser tratado. Agora podia ser útil de novo. Eu quero dar uma palavra para você, que por alguma razão você parou, ou talvez você falhou, talvez você foi reprovado aqui nessa igreja, ou pelo seu pecado, sei lá o que, alguma coisa errada no seu coração, e você parou de servir. Deus está te dizendo: vem, há espaço para os que erraram também, a graça te basta, todos podem servir no reino de Deus, todos podem ser úteis, e naquele dia todos podem ser honrados hoje, serão honrados naquele dia, terão significado na vida. Não há nada mais poderoso, irmãos, de poder de alguma maneira, com o dom que tem, poder ser útil para Deus. Você recebeu abundante graça, Deus quer que você seja abundante na obra dele. Eu até quero aproveitar, dizer para você, nós começamos as aulas do cursão de CTL, ainda dá tempo de você se inscrever, se capacitar, mudar sua agenda, vir estudar 3 meses aqui com a gente, 2 vezes por semana, ou durante a semana, ou fim de semana, se organizar, se expor a palavra, ser capacitado ainda mais para servir a Deus, para estar firme, habilitado. Considera isso, faz a sua matrícula. Mas independente de qualquer coisa, eu queria te convidar para ficar de pé. Eu quero orar por você, quero desafiar você no dom que Deus te deu. Eu queria fazer 2 orações. A primeira, quero que você tenha 1 minuto com Deus, antes da gente tomar a ceia. Levante a sua mão para Ele, fala com Ele, fala: Senhor, eu recebi abundante graça, eu quero ser abundante na obra do Senhor. Renova o meu coração, renova o meu encargo, renova a minha disposição, a minha vida. Eu quero usar os talentos, os dons que o Senhor me deu, nem sei exatamente como. Vai falando com Deus, mas se você entrega a sua vida para Ele,
Consagra a sua vida a Ele. Senhor, nós oramos. Bem baixinho para mim. Enquanto você ora, eu quero ainda fazer mais um segundo apelo. Você tem liberdade. Se em algum momento você errou, se em algum momento você não errou, mas desanimou, você parou, e o Senhor está te chamando para voltar a servir a Ele. Você quer renovar o seu encargo, você também podia vir aqui para frente, num ato de fé, de dizer: Senhor, restaura o meu coração, eu quero servir o Senhor, eu quero ser abundante na sua obra, faz um milagre em mim, me usa, eu quero honrar a Cristo e ser honrado pelo Pai. Se você quer, você pode vir aqui para frente. Pai, nós oramos, Senhor. Oh Espírito Santo, venha, venha. Se você está aí no banco, ore. Se você quer renovar isso, ore também.